aqui com o candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, o senador Wellington Dias, que dá fim à rodada de entrevista com os candidatos a prefeito. Senador. Os últimos serão os primeiros, viu? Então, se Deus quiser. O senhor, quando anunciou a sua candidatura, o senhor falou que o seu nome poderia forçar um segundo turno, né? Só que a gente tem percebido nas últimas pesquisas que o prefeito Elmano Ferreira tem crescido e surgiu o nome do PSB, que é o candidato Beto Rego. Isso atrapalhou de alguma forma seus planos? Não, meus planos, pelo contrário, eu acho que isso só garante ainda mais a possibilidade maior de um segundo turno. Embora o que mudou é que hoje, pelo que estou percorrendo todas as regiões de Teresina, abre, na minha experiência, a possibilidade de eu vencer, se Deus quiser, no primeiro turno. Nós temos uma candidatura que, por várias razões, ela foi de última hora, todo mundo sabe, eu resisti um pouco ali a aceitar ser candidato. Eu diria que o ponto principal que me motivou a ser candidato foram dois requisitos que eu cobrava, um do meu partido, que era que não houvesse nenhum compromisso em relação a 2014, ou seja, eu tenho uma relação com Teresina de grande aceitação, de grande apoiamento, e tenho buscado honrar sempre a confiança do povo, do eleitorado de Teresina, e pedia ao meu partido que não houvesse nenhum compromisso de eu ter que me afastar em 2014, ou seja, é a conjuntura de 2014 que vai discutir isso, mas não poderia ter de antecipação que eu teria esse afastamento. Segundo, mas o senhor nunca negou o seu interesse de voltar ao governo do Estado. Então esse projeto o senhor abandonou? Na verdade, o interesse do meu partido, como um partido grande, um partido que tem experiência, que acumulou experiência. Mas, além do meu nome, há outras alternativas a serem discutidas em 2014. O outro é o fato, não é, da presidenta Dilma. Eu tive uma conversa com ela e eu dizia a ela, não é, do mandato que fiz como governador, inclusive também em Teresina, por um forte apoio do presidente Lula, nós investimos aqui cerca de 10 bilhões de reais. Nós fizemos aqui mais de 100 mil habitações, aqui construímos mais de centenas e milhares de quilômetros, não é, de rodovias asfaltadas, hospitais, enfim, um conjunto de obras que marcou na história do Estado. O Piauí, como eu dizia, decolou. O Brasil melhorou, o Piauí decolou. Eu dizia, olha, eu acho que agora é a vez de Teresina, mas eu preciso, pela história da conquista que tivemos, por tudo aquilo que representou o nosso mandato no Piauí, sendo prefeito de Teresina, eu vou precisar de um forte apoio da presidência da República, um forte apoio da sua equipe. E ela ali manifestava, ela me chama de índio, vai lá, ganha a eleição e conte comigo. Eu tenho consciência que precisa fazer um mandato lá que marque na história. Então, como poderia eu negar a Teresina, a cidade onde eu vivo, uma oportunidade como essa? No início do processo eleitoral, o senhor negou essa não haviam essas duas condicionantes, né? O meu partido já colocava sempre que eu tinha que ser candidato e tinha que me afastar em 2014. Então, isso, na minha visão... Então, o projeto de volta de 2014 não era seu, era do PT? Na minha PT visão, municipal? Na minha visão, não, o partido no Estado, claro que é uma eleição estadual e no Brasil também. Mas o senhor dizia que, inclusive, a meta do senhor era derrotar o PSDB nas eleições. Por que só o senhor acredita que seria capaz de tirar voto dos tucanos? Não, seria muita pretensão minha dizer que fosse só eu. Eu dizia que era importante a candidatura do PT, veja que a vida inteira, durante todo esse processo, eu fiquei insistindo que o PT deveria ter candidato. Pelo fato de eu não aceitar ser candidato, terminou criando até mesmo uma certa revolta, não é, dentro do meu partido, que derrotaram a tese que eu defendi ali no encontro. Mas, graças a Deus, houve uma compreensão depois, não só da direção municipal, estadual e nacional. Fizemos uma composição que unificou o partido e hoje o que nós estamos é apresentando uma proposta, porque eu acredito que temos que tratar Teresina como uma capital. Teresina não é uma cidade qualquer, é a capital de um dos melhores estados do Brasil, que é o Piauí. E como uma capital, precisa primeiro ser planejada olhando para o longo prazo.
Assim como planejei o Estado para 20 anos, agora trabalhamos o planejamento de Teresina para 12 anos. Exatamente porque nós já temos uma trajetória de avanços em Teresina melhor do que em relação ao próprio Estado. Onde podemos olhar Teresina de forma integral. Teresina é uma cidade que tem uma parcela importante da população, que tem oportunidade, que trabalha, que é empresário, que é um profissional autônomo, que teve uma condição de oferecer à sua família uma condição melhor, mas há uma outra parcela que está esquecida, está fora do vagão do desenvolvimento. Então é preciso a gente olhar uma Teresina para todos e para todas. Assim, o projeto básico que nós estamos apresentando, ele primeiro é de longo prazo, independente de quem venha a administrar até 2024, não é? Eu quero detalhar o plano até 2016, para que a gente tenha nesses 4 anos um conjunto de metas para desenvolver 23 regiões da cidade. Ou seja, Teresina como sendo 23 cidades de mais ou menos 30, 40, 50 mil habitantes. A partir daí, o que uma região como a do Mucambinho, do Renascença, ali do Parque Piauí, onde estive hoje, ou ali do Angelim, Irmã Dulce, ou ali na região da Santa Clara, na região do São Francisco Sul, uma região como o centro da cidade, o Jockey, o bairro de Fátima, Morada do Sol, Satélite, ou seja, também na zona rural, uma região como ali na zona norte, sul, sudeste, leste. O que a gente precisa em cada região dessa para ter desenvolvimento? Então, há necessidade de, com esse olhar, fazer um plano de metas. São 18 programas que nós estamos trabalhando e em cada um deles um conjunto de metas. Por exemplo, na educação, que é o grande alicerce para o desenvolvimento. Em cada região dessa, nós vamos descentralizar. Hoje tem apenas em algumas regiões o ciclo completo da educação, como eu fiz com os 224 municípios, ou pelo menos iniciamos, ali ter desde a creche, o ensino infantil, o ensino fundamental e de tempo integral, poder ter o ensino profissionalizante, inclusive o ETEC e o Pronatec, para quem parou de estudar, poder fazer ali um curso de qualificação profissional e poder ter em cada uma dessas 23 regiões, que ainda não tem, ensino superior e pós-graduação. Para quê? Colocar a educação próximo de onde a pessoa mora. O que eu acho que vai dar de resultado? Oportunidade é quem não está tendo. Oportunidade é os que mais precisam. A partir disto, um conjunto das outras coisas. A mesma coisa na saúde. A saúde, ter a atenção básica, não é? Ter as condições mais descentralizadas da média e da alta complexidade. Poder alguém, não é, que faz um tratamento de câncer, que tem um problema cardíaco, que tem pressão alta, que tem diabetes, enfim, poder ter o tratamento ali, para a gestante, para o bebê, para os mais jovens, não é, para as pessoas em idade adulta, para essa área do idoso, da mulher, enfim, olhar cada particularidade e fazer descentralizado. Da mesma forma, quando fazemos esse plano, o que é que nós vamos ver? Muitas regiões falta calçamento, aliás, outros vão ter que recapear, refazer, porque são bicos de pedra, nem Guaribas no Piauí, nem São Miguel da Baixa Grande, nem Acauã, ou seja, cidades pequenas tratam na hora do calçamento a sua cidade com mais respeito do que Teresina, que é uma capital, um calçamento da pior qualidade. As galerias, olhar para o asfaltamento, cuidar do ciclista, do motociclista, cuidar das paradas de ônibus. Você acha que Teresina está abandonada, é isso? Eu não diria que está abandonada, eu acho que ela não olha a cidade inteira. Nós temos 272 áreas mapeadas pelo próprio município, que são áreas que vivem na ilegalidade. Na ilegalidade, é como se fosse uma Teresina paralela dentro de Teresina. Quem mora ali, porque foi uma ocupação irregular, porque está numa área de risco, ela não tem documento da terra, ela não consegue ter acesso a um programa habitacional, não tem o arruamento, não tem gambiarra, não tem energia elétrica, a água é uma gambiarra, seus filhos, suas filhas, não podem se matricular na escola, não podem ter acesso ao serviço de saúde, porque não tem uma residência, né, numa área legal. Quer dizer, o que nós estamos fazendo? Empurrando estas pessoas, são cerca de 200 mil pessoas, que têm sentimento, que têm coração, que têm barriga, que come, que tem amor, que
podem trabalhar e que precisam de uma oportunidade. Mas o PT estava ocupando a Secretaria de Regularização Fundiária, que trabalharia em tese Exatamente. Com esse foco. O PT não fez, então? O que a doutora Viviane, que dirigiu o processo, fez lá? O projeto Habitat Legal. O projeto Habitat Legal. Foi esse estudo que foi feito que descobriu uma realidade mais grave do que a gente imaginava. Como é que o PT critica a administração do PT? Na hora que o PT saiu, acabou o programa. Mas como é que vocês vão justificar as críticas ao PTB, já que o PT esteve durante muito tempo a administração do prefeito? Não estamos fazendo uma crítica específica ao PTB, ao prefeito Elmano, por quem tem um grande respeito, não é? Uma pessoa que tive o privilégio de ter como meu secretário, inclusive. É uma crítica à história de Teresina, tá certo? Foram várias gestões que passaram, né? Tem candidato que fala na cidade futuro, viveu 23 anos e esse futuro não chegou. A cidade, ela teve avanços, mas muito concentrado em algumas regiões. Eu estou falando aqui de uma população de 200 mil pessoas. Por exemplo, se você pega a alfabetização, a gente pega quem mora aqui na região da Frei Serafim, quem mora na Morada do Sol, quem mora em determinadas regiões da cidade, o grau de analfabetismo, o nível de analfabetos é 1%. Quando a gente vai lá para uma região como o Angelim, ali na Irmanduz, quando a gente vai lá no Parque Industrial, nós estamos falando de 25% ali na região do São Raimundo, ou seja, é uma cidade desigual. A renda de quem mora em determinada região da cidade, a renda per capita mês, é de R$ 3.800, R$ 4.000 em algumas regiões da cidade, noutras regiões é abaixo de R$ 70, tá certo? Então isso gera pressão, é isso que, essa desigualdade, né, que gera a busca de uma alternativa. Imagina um pai que chega a hora do almoço e não tem como botar comida em casa, não tem como botar moral com a própria família, porque ele não dá conta da sua responsabilidade. Aí dá a desagregação familiar, aí começa ao filho não mais obedecer ao pai, e daí vem os descaminhos, a droga, a prostituição, o roubo, o assalto, enfim. Se a gente quer uma cidade tranquila, e eu não acredito que a gente vai ter, nem achando que é no shopping que a gente vai se esconder desse problema, ou é com muro elevado, com cerca elétrica, ou com portão de ferro, com grade. Agora mesmo visitando a região do Parque Piauí, as pessoas me diziam, a gente tem aqui que viver preso, gradeado, enquanto que os bandidos estão soltos. Então eu acho que tem que atuar a área da segurança, mas é preciso fechar a porta dessa convulsão, dessa pressão social. Então eu avalio que é possível fazer isso em Teresina. O que me move a ser candidato a prefeito é isso, ter o apoio do governo federal, como manifestou a presidenta Dilma, e fazer um trabalho que possa colocar Teresina, inclusive, como um modelo dentro do Brasil, que trate a mobilidade urbana e o transporte, descentralizando a cidade. Às vezes coloca, se fizer essa ou aquela ponte, se fizer esse ou aquele viaduto, nós vamos resolver. Falso, não é verdadeiro. A cada mês, 2, 3 mil veículos, moto, automóvel, enfim, entra na cidade. A cada ano, nós estamos falando de 20, 30, 35 mil veículos que entram em Teresina. Então, ou a gente descentraliza a cidade, que é o que eu quero fazer, descentralizar para 23 regiões, levando os serviços. Alguém mora hoje numa região da cidade... Acabaria com as SDUs? Não. Não tem nada a ver isso com SDU, tá certo? SDU é uma estrutura administrativa. Ela é um plano de meta. Vou lhe dar um exemplo. Como governador, eu trabalhei esse plano de meta para 224 municípios. Eu não criei uma SDU do Estado para cada município. Não, eu criei um programa de meta de acordo com a realidade de cada área. As metas que eu vou trabalhar, por exemplo, na região do Jockey, da região de Fátima, é recuperar o asfaltamento ali, que hoje são os mundrongos de asfalto, de remendos que foram feitos ao longo do tempo. Completar o que falta ainda de asfalto, galeria da Zona Leste, trabalhar as habitações que ainda faltam, cuidar, enfim, de completar o que falta ali. Mas, por exemplo, ali já é possível alguém ter o ciclo completo da educação. Talvez é possível ampliar na área de ensino profissionalizante, mas uma parte já tem. Agora, quando eu olho lá para a região do Parque Brasil, para a região ali da Santa Maria, ou ali para a Vila Mucambinho, ou quando eu olho para São Francisco Norte, ou quando eu olho, enfim, para outras regiões da cidade, como o Parque da Vitória, aí falta tudo. Então, vai ganhar mais
quem tem menos. Né? Isso eu não tenho medo de dizer. Senador, o senhor tem falado muito dessa parceria até importante com o governo federal, né? E o senhor foi governador do estado e por 2 momentos teve que tomar decisões políticas que foi em alguns momentos criticada, né? O senhor falou que e o senhor tem demonstrado em alguns momentos uma irritação dessa história de falar com Deus, falar com Lula. O senhor se arrepende de alguma decisão que o senhor tornou pública e que não dependeria somente do senhor? Não, primeiro assim, eu acho que estranho seria se eu estivesse falando com o diabo, tá certo? Eu tenho orgulho de falar com Deus e falo todos os dias. O que é orar? O que é rezar? É conversar com Deus. Então, como um cristão que crê em Deus, eu tenho orgulho disso. Aliás, sou candidato e tudo que eu faço na vida há um propósito de Deus. Nós estamos dando essa entrevista nesse instante, não é? Com certeza, não cai um fio de cabelo, não é, da cabeça de alguém que não seja da vontade de Deus. Então, é nele, tá certo? Em quem eu confio e para quem eu busco cumprir todas as missões que recebo. Eu poderia muito bem estar conformado, pensando em mim próprio, né, em ter um cargo de senador, estar lá em Brasília, enfim. Tomei a decisão de vir para cá exatamente por esse desapego a cargo. Cargo, é uma coisa só. O que me move na política é a missão de poder trabalhar. Nesse instante, eu me sinto preparado e em condições com o apoio, aí sim, do governo federal, e tenho orgulho, o apoio do presidente Lula. Esse desapego ao cargo não é contraditório quando o senhor em algum momento tentou, por exemplo, viabilizar a sua esposa, a deputada Regiane Dias, o senhor senador e ela deputada, e o senhor tentou viabilizar ela como candidata a prefeito? Quem decide a campanha é o povo, tem que ter essa humildade, é o povo. Eu defendi, ali no primeiro momento, o Antônio Neto, a Flora, o Magalhães, o Merlong, vários outros nomes. Um dado momento divulga uma pesquisa e o nome dela era o que aparecia, não é? Como a mais destacada. Foi, inclusive, lideranças do meu partido que me vieram para colocar o nome dela, tá certo, como uma alternativa, que eu, inclusive, colocava grande dúvida sobre isso, enfim. O fato é que, para mim, é um orgulho ter alguém com a história do Lula, com a história da presidenta Dilma, da história da Regiane, que não é porque é minha mulher, pela história dela, pelo trabalho dela com Teresina e com Piauí, na área das pessoas com deficiência, na área social e em tantas outras áreas. Mas voltando, o que eu quero dizer assim, olha, para que a gente resolva o problema de transporte, dizer, nós vamos cuidar sim também. Eu acho que tem que ter pelo menos mais 3 pontes sobre o Rio Poti, acho que temos que ter mais uma para o Maranhão, vamos ter que trabalhar a descentralização do metrô para outras regiões, vamos ter que ter os viadutos, vamos ter que trabalhar as vias asfálticas, as ciclovias. Eu quero ser conhecido como prefeito das calçadas, porque, na minha visão, pensando em gente, pensando em povo, em primeiro lugar o pedestre. Então tem que cuidar das calçadas, para que o idoso, para que o deficiente possa por ali andar. O ciclista, ter a via única para o motociclista, mas ter o ônibus, o metrô, não é? E o transporte alternativo nas regiões da zona rural, que possam integrar em cada uma das 23 regiões com o que eu chamo de uma rodoviária urbana e na zona rural, uma rodoviária rural, bem equipada, climatizada, com lanchonete, com banheiros, com um lugar decente, onde as pessoas possam ali, no estacionamento, com a guarda municipal, que nós vamos criar, uma guarda municipal que vai cuidar das praças, não é, dos hospitais, vai cuidar em todas as regiões, ajudando a Polícia Civil e Militar a cuidar também da segurança, mas garantindo esses estacionamentos, que a pessoa possa sair da sua casa de bicicleta, por exemplo, de motocicleta, deixar ali, naquela rodoviária urbana, o seu veículo, o seu automóvel, sobre a guarda do município, poder se direcionar para qualquer ponto da cidade e com segurança voltar, andar no ônibus com ar-condicionado, que eu quero, inclusive, bancar o subsídio para isso, em torno de 5%. Picos tem ar-condicionado, como é que Teresina não tem? Então, é algo que nós vamos fazer para poder descentralizar todo. Você sai de casa de manhã em Teresina, ou meio-dia, é como se tivesse todo mundo indo para o centro da cidade, porque está muito concentrado as coisas aqui no centro da cidade. Então, eu acredito que o outro caminho é esse de trabalhar a descentralização da economia, levar os serviços. Alguém quer tirar hoje, quer reconhecer a firma de um documento,
tem que vir no centro da cidade, Tem que tirar um CPF, tem que vir no centro da cidade. Precisa tirar uma identidade, uma carteira profissional, tem que vir no centro da cidade. Então, espaço cidadão como aquele que o ex-governador Napoleão começou e eu modernizei, ali perto da João 23, eu quero levar para 23 regiões da cidade. Eu acho que assim a gente fortalece o comércio, a indústria, os serviços no nível local, gerando emprego, gerando renda. E quero apoiar fortemente o empreendedorismo. Se você trabalha, eu encontro muita gente que trabalha com costura. Ainda falando do transporte, nesse caso, pois não. Quando o senhor era governador, não existia nenhum tipo de ação, por exemplo, que poderia ter sido feito, por exemplo, para baratear o custo da passagem, já que os prefeitos reclamam do ICMS, por exemplo, o governo do estado poderia baixar o ICMS ou diminuir por repasse. Então, se foi discutido de alguma forma, o senhor pensou de alguma forma ajudar para baratear a passagem quando o senhor era governador? Sim, e apresentei uma proposta. Na época, o que eu apresentei? Que a gente tivesse um barateamento, inclusive direcionado. As pessoas que têm o cartão do Bolsa Família, que são as pessoas que estão na miséria, na pobreza, são os que precisam efetivamente, pudessem ter um complemento em vale transporte. Lamentavelmente, essa proposta não foi acatada. Por quê? Por quê? A experiência da redução pura e simples. Você tem que reduzir o ICMS do combustível praticamente para todo o Piauí para poder beneficiar um conjunto de pessoas de uma cidade. Bom, é isso que aconteceria. Então, a avaliação nossa era que tínhamos que fazer específico para Teresina, do dinheiro que o ICMS, que se arrecada com o ICMS no município e no estado, se compraria um conjunto de vales, tá certo? E se repassaria sob a forma de subsídio para as pessoas do Bolsa Família, que são aquelas que verdadeiramente mais precisam, são os que estão desempregados, são as pessoas que vivem na economia informal, que têm baixa renda, enfim, e que precisam certamente desse apoio. É algo que eu quero voltar a apresentar para o governo. Mas na minha visão, o que a gente também precisa é de qualidade. Nós somos uma cidade que ainda não resolveu o problema de parada de ônibus, é uma capital. A parada de ônibus nem protege do sol, nem protege da chuva. Uma cidade que não resolve o problema de calçamento, não resolve o problema não é de coisas simples como essa que eu estou colocando. Então eu quero fazer um mandato, se Deus quiser, que possa marcar na história da cidade. A indicação do candidato a vice-prefeito na chapa do senhor, deputado Cícero Magalhães, atrapalhou os entendimentos com o PSB? Por exemplo, o governador apoiar o senhor? Não, na verdade, o PSB, todo mundo sabe que eu tomei a decisão já ali na véspera da convenção. O PSB já tinha lançado o candidato Beto Rego, por quem também tenho todo o respeito. Aliás, quero fazer uma campanha respeitosa com todos os candidatos de todos os partidos. E ali o governador colocava que tinha uma posição de manter a candidatura dele. Então, eu achei natural, tá certo? Achei natural que um partido grande, importante como o PSB, junto com outros partidos, pudessem manter esta candidatura. Em relação ao meu vice, é uma pessoa que tem uma história com essa cidade, né? Muitos têm razões políticas para não votar nele e eu respeito, mas uma outra parte é puro preconceito, o mesmo preconceito que eu vivenciei eu mesmo em 2002, o que dizia que eu era um sindicalista radical, que eu era verde, que não tinha experiência. Bom, mas se eu não tivesse nunca a oportunidade, como era que eu ia ter a experiência? E demonstrei, buscando honrar o mandato, fazendo um mandato que, modéstia à parte, marcou na história desse Estado. O mesmo preconceito que eu vi em relação ao Lula. O que dizia do Lula? É analfabeto, despreparado, o melhor presidente do Brasil, né? Um dos melhores líderes do planeta. O preconceito que eu via com a Dilma, a presidenta Dilma, que era um preconceito, na minha visão, contra a mulher, na verdade. E hoje é, não só a primeira mulher presidente, mas uma destacada presidente do planeta. Que tipo de preconceito o senhor acha que o deputado Cícero vem sofrendo? Lamentavelmente, algumas pessoas ainda acumulam, armazenam, tá certo? Uma ideia elitista dos mandatos, tá certo? Eu compreendo que a gente tem que ter um mandato para qualquer pessoa, o doutor ou a pessoa mais simples, poder ser vereador, ser deputado estadual, ser governador, ser prefeito, ser presidente, ser qualquer coisa. E a história está mostrando que o resultado da democracia é o melhor, É alguém que, com certeza, me honra muito, tá certo, por estar compondo uma chapa com ele.
essas declarações que têm se dito que o PT é traidor, traiu o PTB em 2010 e agora em 2012, isso atrapalha a candidatura do senhor? O senhor acha que isso vai ser usado durante a campanha? Deixa eu lhe dar dois exemplos, com dois nomes que estão no páreo. Em 2002, quando eu concorri a governador, o então prefeito Firmino Filho era candidato a governador apoiado pelo Monsanto. Por uma conjuntura nacional, resolveu apoiar Hugo Napoleão. Ele é um traidor? Eu acho que não, foi uma conjuntura e legitimamente no seu partido tomou essa decisão. O hoje prefeito Eumano Ferri, é bom lembrar, ele é vice-prefeito desde o primeiro mandato do prefeito Silvio Mendes, tá certo? Ele, quando o prefeito Silvio Mendes se afastou para ser candidato a governador, ele resolveu apoiar o candidato João Vicente do partido dele. Isso é naturalíssimo, um partido como o PTB ter o direito de lançar um candidato a governador naquela eleição. Agora, não é natural o PT, pela importância que tem, pela experiência que tem, pelo trabalho que tem, não disputar uma eleição de Teresina, lançando um candidato como eu. O partido iria apoiar quem? Claro que é o candidato do Partido dos Trabalhadores. Então, eu vejo isso assim, como uma estratégia. Um candidato como o senhor? Isso tudo é uma estratégia, essa coisa em relação ao candidato Magalhães, em relação a essa relação de apoio, em relação a um conjunto de coisas, isso faz parte de uma estratégia para derrotar o projeto que eu estou apresentando. Mas a população entende essas articulações políticas? Olha, que o senhor fala? todos os dias, sinceramente, eu converso com 2.000, 3.000 pessoas nas caminhadas que eu faço em Teresina. Tá certo? É muito, mas muito raro, e normalmente quando alguém apresenta uma situação como essa, eu pergunto primeiro, você vota para quem? Eu voto no Firmino, eu voto em fulano, eu voto em Beltrano. É natural, o que é que eu digo para ele? Olha, respeite seu candidato, faça campanha por ele. É um candidato que merece o seu trabalho. Por quê? Porque eu não faço campanha como uma questão de vida ou morte. A eleição não é uma questão de vida ou morte. Termina a eleição dia 7 de outubro, se Deus quiser, porque se Deus quiser eu penso em ganhar com o apoio do povo, se Deus quiser, no primeiro turno, e a vida continua. Então, por isso que não aposto em baixaria, manipulação de pesquisa, um conjunto de coisas que se coloca, eu acho que está ultrapassado. A gente vê pessoas aí, lideranças, menosprezando a inteligência do povo, tá certo? Menosprezam a inteligência do povo. O nosso povo é um povo livre, Teresina é livre, já mostrou isso várias vezes. É uma cidade de pessoas preparadas, sabe o que quer. O que eu quero é apresentar o melhor de mim para Teresina. Trabalhar muito, porque a cidade precisa de muita coisa e eu tenho muita animação, muito amor para trabalhar por Teresina. O senhor fala, né, que está caminhando, está fazendo campanha para o primeiro turno, né, para ganhar logo no primeiro turno. Mas a gente vê pela conjuntura que um segundo turno ele é bem viável, né? Vou lembrar que nós estamos ainda na primeira quinzena do mês de agosto. Daqui até setembro ainda tem muito tempo. Mas até agora caminha para o segundo turno. Todas as eleições foram assim. Quando eu comecei em 2002 para governador, tinha 18%. Terminei ganhando o primeiro turno. Quando comecei ali em 2006, eu aparecia com 23%, 22%, 24%, 25%. Ganhei no primeiro turno. Não é? Quando comecei para senador, não é? Até que já estava até melhor. Aparecia em torno de 35%, 40%. Terminei com quase 70% dos votos no Estado. Quem comanda a eleição é Deus e o povo. É nisso que eu creio. E eu quero trabalhar me dedicando, tá certo? Então, mas caso houver o segundo turno, você vai buscar entendimento com os partidos? Que partidos o senhor tem uma melhor afinidade para estar buscando esse apoio para o segundo turno? Primeiro assim, se tiver o segundo turno, nós vamos tratar no segundo turno. Mas de verdade, toda a minha estratégia, sem sapato alto, sem nenhuma prepotência, é, se Deus quiser, me dedicar, trabalhar muito. E agradeço a militância, agradeço as pessoas, inclusive que trabalham, que fazem oração, gente que eu nem conheço, pessoas que se dizem decepcionadas com a política, mas que dão um voto de confiança, e eu quero honrar esse voto de confiança trabalhando muito para Teresina. Então a gente queria agradecer a presença do senador Wellington Dias, candidato ao PT. Essa entrevista você vai poder conferir no Jornal O Dia, na edição de domingo e no portal odia.com. Obrigada, senador. Eu que agradeço. Muito obrigado.